Em poucos dias, o mundo inteiro vai parar. Bilhões de olhos estarão fixos num relógio. 10, 9, 8. A euforia toma conta. Abraços, choros, promessas de mudança. Exatamente à meia-noite, no momento mais escuro da noite, a humanidade celebra a chegada de um novo tempo. Mas você já parou para se perguntar quem determinou isso? Por que o ano muda no dia 1º de janeiro? Não há nenhum evento astronômico nesse dia. O Sol não muda, a Lua não muda, as estações não mudam. Astronomicamente, o dia 1º de janeiro é um dia qualquer. Então, por que celebramos? E se eu te dissesse que essa data não foi escolhida por Deus, nem pela ciência, mas foi escolhida para honrar uma entidade espiritual? E se eu te dissesse que ao gritar Feliz Janeiro, você está sem saber invocando o nome de um deus romano que exige olhar para o passado e para o futuro ao mesmo tempo? Hoje nós vamos investigar o porteiro invisível que recebeu a chave do seu calendário. Tire os óculos, Romano. A verdade pode ser perturbadora. Muitos cristãos acreditam que o calendário que usamos, o calendário gregoriano, é apenas uma ferramenta civil inofensiva, mas a Bíblia nos alerta que tempos e datas podem ser usados como formas de escravidão espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, diz algo chocante. Mas agora, conhecendo a Deus, como tornais outra vez a esses elementos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo estava alertando que observar calendários sagrados de sistemas pagãos é uma forma de retorno à escravidão. E hoje nós fazemos exatamente isso. Nós vivemos num ritmo ditado por Roma, não por Jerusalém. E o nome desse ritmo é janeiro. Você sabe o que significa a palavra janeiro? Não é uma palavra aleatória, é um nome próprio. Vem do latim januarius, que significa literalmente o mês de Jano. Mas quem é Jano? Vejamos o dossiê histórico de Jano Bifronte. Na mitologia romana, Jano, ou Janus, era um dos deuses mais importantes, antes mesmo de Júpiter. Ele era o deus das portas, das passagens, dos inícios e dos fins. A palavra janela e zelador, janitor em inglês, vem do nome dele. Mas a aparência dele é o que nos interessa. Jano era representado como bifronte. Ele tinha duas caras na mesma cabeça. Uma face era velha e olhava para trás, para o passado. A outra face era jovem e olhava para frente, para o futuro. Reconhece esse ritual? No dia 31 de dezembro, o que o mundo faz? Olha para trás. O que eu fiz? O que eu errei? A face velha. E imediatamente olha para frente. Vou fazer dieta, vou ficar rico, feliz ano novo. A face jovem. Sem saber, a humanidade repete a liturgia de Jano. O poeta romano Ovídio, em sua obra clássica Fasti, escrita no ano 8 desta era, descreve uma entrevista com Jano. Ovídio pergunta: quem és tu? E Jano responde: eu sou o único Deus que tem o privilégio de ver as costas e a frente ao mesmo tempo. Tudo o que se abre e se fecha está na minha mão. Os romanos acreditavam que Jano segurava a chave do universo. Se você não agradasse a Jano no primeiro dia do ano, ele fecharia as portas da sorte para você nos outros 364 dias. A troca da vida para a morte. Aqui está o ponto mais sombrio da investigação. O ano nem sempre começou em janeiro, no calendário original de Roma, criado por Rômulo, e no calendário de Deus, na Bíblia, o ano começava em março. Por que março? Porque é a primavera no hemisfério norte. A natureza está nascendo, a vida está brotando, a luz do sol está aumentando. Deus é um Deus de vida e de luz. O ciclo dele começa quando a vida aparece. Então, quem mudou isso? Foi um rei romano chamado Numa Pompílio e depois confirmado pelo ditador Júlio César, na reforma de 46 desta era. Eles decidiram que o ano deveria começar em januários, para honrar Jano. Só que janeiro, no hemisfério norte, é o auge do inverno, é o tempo da morte. As árvores estão secas, os animais hibernam, há pouca luz. Preste atenção nisto. O calendário de Deus começa na luz e na vida, primavera. O calendário de Roma começa nas trevas e na morte, inverno. Ao celebrarmos a virada em janeiro, estamos concordando com um sistema que diz que o tempo nasce da escuridão e do frio, mas a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma.
Vejamos agora os rituais. Adoçando o demônio. Trata-se de costumes. Ovídio conta que no dia 1º de janeiro os romanos trocavam as estrenai, estrenas. Eram presentes, tâmaras, figos e mel. Para quê? Para que o ano fosse doce. Eles acreditavam que o sabor do primeiro dia determinaria o sabor do ano todo. Hoje você vê cristãos correndo para comer lentilha, romã ou carne de porco que fuça para frente, evitando aves que ciscam para trás. Isso não é cultura brasileira, isso é paganismo romano puro. É a tentativa desesperada de manipular o porteiro Jano para garantir que o ano seja próspero. É idolatria disfarçada de festa. Quem segura a chave da sua vida? O mundo acredita que precisa agradar Jano, ou o destino, ou a sorte, na virada do ano para ter as portas abertas. Mas nós que tiramos os óculos romano, sabemos a verdade. Em Apocalipse 1:18, Jesus aparece a João e diz: Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E em Apocalipse 3:7, ele diz que é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jano é uma fraude, ele não tem chave nenhuma. 1º de janeiro é apenas uma folha de papel criada por homens políticos. Não entregue sua esperança a um dia, não faça promessas a um Deus de duas caras. Agora, vamos tratar de algo mais complexo. Nós vamos falar sobre a mesa dos demônios. Por que vestir branco? Por que pular ondas? Vamos descobrir a feitiçaria oculta nas tradições inocentes da virada. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar divulgando a verdade escondida. Give it to me like... Agora vamos falar sobre a mesa dos demônios, rituais e feitiçaria oculta. Todo ano a cena se repete. Milhões de brasileiros correm para as lojas para comprar roupa branca. As mesas são fartas, mas os ingredientes são escolhidos a dedo. Lentilha para dinheiro, romã para prosperidade, porco para ir para frente. Na praia, milhares pulam 7 ondas pedindo proteção. Nós chamamos isso de tradição. Dizemos que são apenas simpatias inofensivas para atrair boas vibrações. Mas e se eu te dissesse que, aos olhos da Bíblia, não existe simpatia? Existe apenas aliança ou feitiçaria. Anteriormente, descobrimos quem é o porteiro do ano, Jano. Hoje, nós vamos olhar para o que está no seu prato e no seu guarda-roupa. O apóstolo Paulo fez um alerta terrível em 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A ideia é preparar uma ceia para a família. Sem querer, muitos acabam preparando uma ceia para uma entidade que nem ela conhece. Muitas pessoas se ofendem quando falamos sobre isso. Mas pense bem, festa de Natal e festa de Ano Novo não estão na Bíblia, não da forma correta. Porém, o mundo diz que ama a Deus e faz estas festas. Agora, pense um pouco, quando você fez uma festa para Deus, ou seja, quando você celebrou as festas que estão registradas em Levíticos capítulo 23, eu explico. Primeira festa citada, Shabat, sábado. Todo sábado é uma festa bíblica dedicada a Deus. Yeshua é o Senhor do sábado. Na sequência, vem 7 festas anuais. Primeira festa, Pêssar, ou Páscoa comemorada no dia 14 de Nisan, no crepúsculo da tarde, com ervas amargas e pães ázimos. A festa é celebrada em qualquer dia da semana, não no domingo fixo. Yeshua é o cordeiro de Páscoa que foi morto. Segunda, Matzot, festa dos pães ázimos. Uma semana comendo pães sem fermento. Yeshua é o pão do céu. Terceira, Bikurum, festa das primícias. Celebra-se a colheita que é apresentada a Deus, os primeiros frutos. Yeshua é o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos ressurretos, o primeiro a subir aos céus. Quarta, Shavuot, Pentecostes. Celebra-se a entrega da Torá, da lei. Com Moisés, foi no Monte Sinai 50 dias depois do sacrifício da Páscoa. Com Yeshua, 50 dias depois de seu sacrifício. Quinta festa, Yom Teruah, toque do shofar.
a festa que anuncia que o rei está voltando. Yeshua é o rei que volta no fim desta era. Sexta, Yom Kippur, o dia da expiação. Yeshua é aquele que expiou nossos pecados. Sétima festa, Sukkot, festa dos tabernáculos. Esta festa celebra Deus morando com seu povo e desta vez eternamente. Pessoalmente, por mais de 30 anos, passei por várias igrejas e nenhuma delas celebrava, nem mesmo mencionava essas festas. Por outro lado, Domingo do Senhor, Páscoa Dominical sem os elementos sagrados, em outra data, Natal, Ano Novo, tudo isso que não está na Bíblia, eles celebram. Esta questão serve como uma bússola que aponta a quem você ama. Pense nisso. Vamos agora à segunda parte de O Sequestro do Tempo. Vamos investigar a mesa dos demônios. Começamos pelo mistério do branco. Paz ou Oxalá? Vamos começar pelo código visual mais forte do Brasil, a roupa branca. Você já percebeu que isso é uma jabuticaba? Só existe aqui. Se você for a Nova York, Londres, Tóquio ou Paris na virada do ano, ninguém está de branco. Eles usam preto, dourado, roupas de frio, qualquer cor. Você já notou que o hábito de vestir branco na virada é uma exclusividade do Brasil? Se você for a Nova York ou Paris, ninguém faz isso. Por que só nós? A resposta não está na moda, mas na nossa história religiosa. Esse costume tem uma raiz profunda e respeitável nas religiões de matriz africana. Originalmente, os praticantes do candomblé e da umbanda iam às praias saudar suas divindades, especialmente Oxalá, o orixá associado à criação, cuja cor litúrgica é o branco. Com o tempo, a sociedade brasileira absorveu o ritual, mas esqueceu a origem. O problema é que, no mundo espiritual, rituais têm dono. Quando um cristão veste o uniforme de um culto que não é o dele, achando que é apenas para dar paz, ele está fazendo um sincretismo sem saber. Agora vamos tratar da mesa da sorte. Gad e Meni. Por que você come lentilha? Ah, para ter dinheiro. Por que guarda semente de romã na carteira? Para atrair riqueza. Isso tem um nome técnico, magia simpática. É a crença pagã de que um objeto físico, lentilha, pode manipular o mundo espiritual para te dar um benefício material, dinheiro. É a tentativa de controlar o futuro sem precisar obedecer a Deus. A Bíblia condena isso explicitamente. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65, versículo 11. Muitas traduções suavizam, mas no original hebraico, Deus está repreendendo o povo que prepara uma mesa para a sorte, Gad, e mistura vinho para o destino, Meni. Gad e Meni eram deuses pagãos da fortuna e do destino. Os povos antigos preparavam mesas com comidas específicas para agradar a Gad, esperando que ele trouxesse prosperidade no ano seguinte. Quando um cristão senta à mesa e diz, vamos comer lentilha para ter dinheiro, ele está invocando Gad, ele está dizendo que a provisão dele não vem do Senhor, mas da sorte. Ele está servindo a Mamon na virada do ano. Isso é a mesa dos demônios que Paulo falou. É misturar a ceia de gratidão a Deus com rituais de feitiçaria para atrair sorte. Um detalhe, lembre-se de Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E quanto às ondas e a rainha dos céus? Para aqueles que vão para o litoral, pular 7 ondas. 7 é um número cabalístico e espiritual. Esse ritual é uma homenagem direta a Iemanjá, considerada a rainha do mar no sincretismo brasileiro. Cada pulo é um pedido, cada onda é uma reverência. Você pode dizer, mas eu não creio nisso, eu só pulo pela brincadeira. O mundo espiritual não entende brincadeira, ele entende legalidade. Atos simbólicos geram legalidade espiritual. Quando você se curva diante do mar e faz pedidos a uma força que não é Deus, você está abrindo portas. Em Jeremias 7,18, Deus se irrita profundamente com o povo que faz rituais para a rainha dos céus. Não importa se você chama de energia, natureza ou tradição. Se você busca proteção na água salgada, em vez de buscar no sangue de Yeshua, você trocou o Criador pela criação. Agora eu quero te deixar com uma imagem. Imagine o Titanic. O navio já bateu no iceberg. A água já está entrando nos porões. O destino está selado. Mas no convés superior, a festa continua. A orquestra toca alto para abafar o som do casco se rompendo. As pessoas vestem suas melhores roupas, estouram champanhe e brindam a uma viagem que não vai terminar bem.
O mundo lá fora é esse navio. Eles estão celebrando a virada de um sistema que está colapsando. Eles fazem rituais para a sorte, porque, no fundo, sabem que estão à deriva. E você? Qual é a sua postura? Você vai sentar na mesa deles, comer a comida deles e dançar a música deles enquanto o barco afunda? Vai perder tempo escolhendo a cor da roupa para impressionar passageiros que estão condenados? O crente consciente não participa do baile do Titanic. Ele procura o bote salva-vidas. Nós não celebramos a ilusão de Roma. Nós observamos os sinais do reino. O relógio de Deus, a hora morta, meia-noite. O mundo diz que o dia acabou de começar, mas olhe ao redor, tudo é trevas. O sol está do outro lado do planeta, a natureza dorme. Porque o sistema romano decidiu que o novo começa no auge da escuridão? Deus é luz, e nele não há treva alguma. O relógio de Deus não funciona com mecanismos escondidos na madrugada. Ele funciona com o sol, a lua e as estações. Enquanto Roma celebra o início do ano no inverno da morte, a Bíblia celebra na primavera da vida. Anteriormente vimos quem é Jano e a mesa dos demônios. Agora vamos jogar fora o relógio quebrado de Roma. Vou te provar com matemática bíblica que, por usar o calendário errado, a cristandade perdeu a data real do nascimento de Jesus. Prepare-se para acertar o seu relógio espiritual. Vamos tratar da grande diferença entre a luz e as trevas. Vamos começar pelo básico, o dia. No nosso calendário civil, o dia começa às 0 hora. É um momento abstrato. Ninguém vê a meia-noite chegar, você só vê no relógio. É o ápice da hora morta. Roma começa o dia no cansaço e na escuridão. Mas abra Gênesis capítulo 1. Como Deus define o dia? E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Para Deus, o dia começa quando o sol se põe, Erev. Porque isso é lindo, porque o dia bíblico começa com o descanso. Você dorme, confia que Deus está cuidando do mundo e acorda para trabalhar. No modelo de Roma, você acorda para trabalhar e termina exausto. No modelo de Deus, você começa descansando na graça e depois produz fruto. Até o ritmo do seu dia foi sequestrado para ser uma máquina de produção em vez de um ciclo de confiança. Vejamos o inverno versus a primavera. Janeiro, no hemisfério norte, onde Roma e Jerusalém ficam, é inverno pesado. A terra está dura, as árvores parecem mortas. Jano, o deus romano, reina sobre a esterilidade. Mas em Êxodo 12:2, Deus diz a Moisés: Este mês será para vós o princípio dos meses. Que mês era esse? O mês de Abib ou Nisan? Isso cai em março ou abril do nosso calendário. O que acontece nessa época em Israel? É a primavera, a cevada está brotando, a vida venceu a morte, Deus marcou o início do ano com a Páscoa, a festa da libertação. Veja a diferença brutal. O ano do mundo começa com promessas vazias no meio do frio. O ano de Deus começa com o sangue do cordeiro no meio da colheita. Mas será que isso importa mesmo ou é só detalhe? Vamos para a prova real. O erro do Natal. Talvez você tenha assistido o especial antinatal que postamos no Ultina dia 24 de dezembro. Se não assistiu, recomendo que assista. Vou deixar aqui no card. Ainda que tenha assistido, neste vídeo trago uma informação que não está naquele vídeo. O calendário bíblico lunar que nos dá pistas valiosas quanto ao nascimento de Yeshua. Aqui está a prova final de que usar a régua de Roma te deixa cego para a profecia. Por séculos disseram que Jesus nasceu em dezembro, mas vamos usar o calendário de Deus e a matemática sacerdotal. Em Lucas 1, o anjo aparece a Zacarias, pai de João Batista. O texto diz que ele era do turno de Abias. Lucas 1:5. Se você for lá em 1 Crônicas 24, verá que Abias é o 8º turno de sacerdotes. Vamos fazer a conta no calendário bíblico, começando em Abib em março. O turno de Zacarias caía no final do 3º mês, Sivan, maio a junho. Ele volta para casa e Isabel engravida. 9 meses depois, nasce João Batista. Quando? Na Páscoa, Nisan, março a abril. E aqui vai uma informação importante. Na festa de Páscoa, há 4 cálices de vinho ou suco de uva e o último cálice é chamado de o cálice de Elias. A tradição espera que Elias, que antecede o Messias, venha na Páscoa. E quem veio no espírito de Elias e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17a.
João Batista veio no espírito de Elias, e os judeus esperam Elias na Páscoa até hoje. Faz todo sentido. Agora, olhe para Lucas 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Lucas 1:26. O anjo aparece a Maria quando Isabel estava no 6º mês. Se João nasceu na Páscoa, mês 1, Jesus nasceu 6 meses depois. Sabe que festa cai exatamente 6 meses depois da Páscoa? No 7º mês bíblico, Tisrei, cai a festa dos tabernáculos, Sukkot. Se você usa o calendário de Roma, você procura Jesus na neve de dezembro e acha Papai Noel. Se você usa o calendário de Deus, você procura Jesus na colheita de setembro, outubro e entende João 1,14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele não nasceu num estábulo qualquer, ele nasceu numa sucá durante a festa, cumprindo a agenda de Deus. Está vendo? Quem usa o relógio errado perde a festa certa. A conclusão: zere o cronômetro. Nós vivemos no mundo ocidental. Continuaremos usando o dia 1º de janeiro para pagar contas e agendar férias. Mas, espiritualmente, não misture o santo com o profano. Muitos fazem projetos de vida, planos para comprar carro, casa, planos para casar, começar uma faculdade e, claro, planos para o regime a academia. Afinal, depois de comer tanto, até a consciência pesa. Mas por que fazer planos no dia 1º de janeiro? Já pensou em mudar todos os seus planos para um só? Que tal, a partir de hoje, vou me aplicar a conhecer a Deus, cumprir seus mandamentos, guardar os sábados e celebrar as festas santas? Esse plano é perfeito. Quer um exemplo? Quantas pessoas vestem branco para atrair prosperidade? Será que a Bíblia não ensina algum método para ser próspero? A resposta é sim. Deus tem um plano para qualquer pessoa ser próspera. E vou revelar para você esse segredo, que na verdade não é segredo. A religião escondeu ele, por isso parece segredo. Vamos lá, com apenas 2 versículos, vou te ensinar a ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Aí está. Repare que quem promete isso é a boca do Senhor. Se você viver esses 2 versículos, rapidamente sua vida começa a mudar, digo por experiência própria. Agora, se você quiser amar o Shabat, entender como ele é profundo, tenho um livro gratuito para você. Chama o Shabat das Delícias. Entra no meu site, lá você poderá baixar este e muitos outros títulos gratuitamente. Não celebre Ano Novo Pagão, celebre o caminho do Eterno, celebre as festas do Senhor. Tire os óculos romanos. Na Bíblia, Deus mudou o calendário da humanidade em Êxodo 12:2. Ele disse a Moisés: este mês será para vós o princípio dos meses. Que mês era esse? O mês de Aviv ou Nisan? O mês da primavera, quando a vida renasce na terra. E o que acontece nesse mês? O carnaval? Não. A Páscoa, Pesach. O ano bíblico não começa com fogos de artifício e promessas vazias. Ele começa com o sangue do Cordeiro na porta e a saída da escravidão. Deus marcou o início do ano com a liberdade. O calendário de Deus não é apenas uma contagem de dias, é um mapa da salvação, é uma jornada. O ano começa em Pessach. Você sai do Egito, o mundo, pelo sangue do Cordeiro. Passa por Shavuot, Pentecostes. Você recebe a Torá e o Espírito Santo para saber como caminhar. E termina em Sukkot, tabernáculos. A grande festa da colheita final, quando Deus habita conosco. Enquanto o mundo celebra a passagem do tempo ficando mais velho, a Bíblia celebra a passagem da escravidão para a terra prometida. Então, não se preocupe se você não pulou 7 ondas ou não vestiu branco. Se você aceitou o Cordeiro, o seu ano novo começou no dia em que você nasceu de novo. Sua jornada é de Pesach até a eternidade. Que o Eterno abençoe você e a sua família grandemente. Shalom, shalom. Você é um daqueles que amam Paranapiacaba? Sente a neblina,
as lendas, o mistério no ar. Mas e se, por trás do véu da noiva e das histórias de trem fantasma, existisse um segredo ainda maior? Um livro sagrado escondido em um vagão abandonado, esperando o herdeiro de uma missão. Conheça Parábolas Depois da Névoa. A jornada de Benjamim, que encontra refúgio na vila e é transportado para parábolas bíblicas vivas. Uma aventura que liga o misticismo da Serra do Mar com o destino de profecias milenares. O que o relógio da estação, que marca a enigmática hora estranha, realmente esconde? Qual o segredo por trás do nevoeiro? Se você ama a história, as lendas e a atmosfera de Paranapiacaba, você tem que ler este livro, Parábolas Depois da Névoa, de Robson Brumati. Disponível no site robsonbrumati.com.br.